Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da igreja Assembleia de Deus Belém, e eu estou gravando este vídeo, irmãos, por um motivo muito especial. A gente tem colocado para os irmãos aí, disponibilizado um tema muito interessante, que é o tema do avivamento bíblico. Porém, a gente quer fazer um convite especial para você que gosta da palavra de Deus, que deseja estudar teologia ou que tem um interesse nas escrituras sagradas. Porque eu não consigo compreender um avivamento genuíno que não esteja baseado nos princípios e nos fundamentos da palavra de Deus. Então nós vamos tratar, dentro do tema avivamento bíblico, nós vamos tratar algumas identidades da palavra de Deus, que é por onde o avivamento vem. Então, fique à vontade para acompanhar o nosso conteúdo e qualquer coisa estaremos à disposição para tentar esclarecer as suas dúvidas. Então, meus irmãos, dando continuidade ao nosso tema do avivamento bíblico, esta que é a lição de número 17, nós vamos fazer aqui uma pequena recordação de alguns princípios que nós havíamos estudado na lição anterior. Então, a gente havia visto, irmãos, que na dispensação, do ministério do tabernáculo, a gente havia visto que havia uma hierarquia de autoridade definida por Deus para a manifestação e administração do tabernáculo. A gente aprendeu que no tabernáculo só poderiam trabalhar aqueles que fossem levitas. Depois nós entendemos que dentro dos levitas havia uma classe privilegiada, uma classe selecionada por Deus, que era a família de Arão, representada por Moisés e Arão. E depois a gente entendeu que para acessar o Santíssimo Lugar e ocupar a posição de sumo sacerdote, a gente entendeu que só havia um único membro da família de Arão que poderia fazer este papel uma vez por ano. E essa hierarquia, irmãos, essa classe que definia a diferença de autoridade, nesses três níveis, levitas, família de Arão e sumo sacerdote, a gente entendeu também que isso é algo que estava presente inclusive no plano celeste, não é algo que funciona só no plano terrestre. A gente aprendeu, a gente entendeu que isso era algo que estava pertencente também à administração do tabernáculo celeste. Então, lá no tabernáculo celeste, a representação dos levitas era feita pelos anjos. A representação da família de Arão era feita pelos serafins e pelos querubins. E a representação do sumo sacerdote era feita por Lúcifer antes da sua queda. Então a gente entendeu que havia também uma hierarquia celestial, assim como Deus também havia definido depois, quando ele revela para Moisés o seu projeto de tabernáculo aqui na terra, uma hierarquia terrestre. Então Deus mostrou isso para nós, nós estamos aqui trazendo novamente, porque isso é importante para o que nós queremos falar a seguir. Então nós entendemos, irmão, que o objetivo de Deus com essa hierarquia era colocar os seus trabalhadores ou seus anjos para fazerem um propósito se cumprir no plano celeste. E a gente entendeu que o sumo sacerdote, que era Lúcifer, ele também tinha a atribuição de guardar o trono de Deus, porque a Bíblia mostra que ele era um querubim da guarda, ele era um querubim guardião. E aí a gente entendeu que justamente aquele que recebeu a missão de guardar o trono de Deus, entre outras atribuições, mas ele também tinha essa atribuição, ele justamente fez o inverso, ele justamente foi o precursor da rebelião. Aquele que deveria guardar o trono foi justamente aquele que se rebelou contra o trono, que quis usurpar o trono de Deus, e por isso Deus então o expulsou da sua presença.
Então aqui nós aprendemos algo importante. O que é que nós aprendemos? Que você precisa guardar o seu ministério. É verdade? É verdade. Mas mais importante, ou tão importante quanto guardar o seu ministério, você precisa guardar primeiro o seu coração. Porque se você guardar muito bem o ministério, mas não guardar o teu coração, você vai entrar na mesma condição que Lúcifer se colocou. Porque quando ele não guardou o seu coração para ficar obediente a Deus, ele então perde a condição de ter o seu coração voltado para Deus, e porque ele não guarda o seu coração, ele também não guarda a sua posição de sumo sacerdote, de querubim da guarda diante de Deus. Então Deus trazia para mim, irmãos, que nós precisamos guardar, né, entre todas as coisas, o mais importante, nós precisamos guardar o nosso próprio coração. Porque quem não guarda o coração vai inevitavelmente ser colocado numa condição de risco, e essa condição de risco vai fazer com que essa pessoa possa perder a sua vocação ministerial. Então, o seu coração é o tesouro que Deus te deu, que você tem que guardar, porque se você não guarda o teu coração, você pode perder as demais coisas que Deus te deu, assim como aconteceu com Lúcifer. Uma vez entendido isso, irmãos, agora nós vamos começar a compreender como é que Deus trabalha para que o nosso coração permaneça guardado do mal. É isso que nós vamos aprender a partir da história de Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 22, a escritura diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Versículo 23. Tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Então Deus estava trazendo para nós, irmãos, que Jacó estava levando e estava guardando, né? Preste atenção nisso. Ele estava guardando tudo que lhe pertencia, porque o versículo 23 diz que ele faz passar tudo que lhe pertencia. Em outras palavras, Jacó estava tomando conta dos seus pertences. Jacó estava tomando conta de tudo que Deus havia permitido que ele tivesse posse. Então Jacó estava guardando o que lhe pertencia. Então a gente entende que guardar o que nos pertence, e o ministério foi algo que Deus nos deu, e por isso nós temos que guardar também este pertence, né? Esta vocação que Deus nos deu, é importante. Mas nós vamos ver que para que isso se perpetuasse, para que isso fosse uma realidade permanente, a gente vai ver que Deus vai começar a agir na vida de Jacó, para fazer com que Jacó guarde não somente o que lhe pertencia, mas para que Jacó guarde o seu próprio coração diante de Deus, para que tudo aquilo que Deus tinha lhe dado fosse mantido da maneira que Deus havia lhe confiado. Então a gente entende que guardar tudo que nos pertence é bom, mas Deus agora vai trabalhar, estou mastigando para algum irmão entender de uma forma mais clara, Deus então vai trabalhar para que Jacó aprenda a guardar a si mesmo, ou seja, para que Jacó aprenda a guardar o seu próprio ser, porque não adianta nada eu guardar tudo que está à minha volta e não guardar a mim mesmo, não me guardar, né, das contaminações que podem me fazer cair. Então Deus precisava trabalhar isso em Jacó, e Jacó então vai começar a ser trabalhado a partir do versículo 24, né? No versículo 24 a Bíblia diz que ele fica só, e aí Deus diz que e lutava com ele um homem. Então aqui Deus me trazia que o que vai permitir Jacó ser guardado, preste bem atenção nisso aqui, o que vai permitir Jacó ser poupado e guardado por Deus, né? O que Deus permite, né, ou providencia para que Jacó pudesse ser guardado, é que Jacó vai começar a lutar. E a Bíblia diz que ele vai lutar na presença de um homem, né? A Bíblia diz que ele lutava com ele um homem. Então a Bíblia vai mostrar que a luta, preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui é um princípio muito importante. A Bíblia vai mostrar que a luta é o princípio que Deus
faz com que aconteça, ou permite com que aconteça em nossas vidas, para que nós sejamos aperfeiçoados por Deus, e através deste aperfeiçoamento a gente consiga manter o nosso coração livre das tentações que nos cercam. Então o jeito de Deus trabalhar Jacó, ou seja, o jeito de Deus melhorar Jacó, aperfeiçoar Jacó, é que Deus impõe a Jacó um treinamento. Né? Jacó, quando começa a lutar, ele está entrando num treino. Ele está começando a ser treinado por Deus. E esse treino vai permitir Jacó ficar apto para que quando as batalhas maiores surgirem, para que quando as adversidades que são impostas pela vida, pelas circunstâncias que nos sobrevêm, elas vão ser, vamos dizer assim, elas vão ser encaradas de frente e Jacó se sairá vencedor. Então Deus está mostrando que a maneira dele nos guardar é que ele vai permitir que nós entremos nas batalhas. Vou repetir para algum irmão que precisa que isso seja bem digerido no seu espírito. Deus vai permitir ou vai impor até mesmo uma luta sobre nós, para que essa luta seja um instrumento da nossa condição de guardar o nosso próprio coração. Nós vamos ser aperfeiçoados e treinados por Deus através das lutas. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que lutava com ele um homem. A Bíblia não diz que lutava contra ele. Note o detalhe. A Bíblia diz que lutava com ele um homem. A Bíblia não diz que lutava contra ele. Então não era algo para impedir ele, para ser contrário a ele. Muito pelo contrário, era algo para fortalecer os seus músculos espirituais, né? Usando uma linguagem aqui para você entender, para que ele pudesse então estar pronto, para que Deus pudesse então entregar todas as vitórias nas suas mãos. No versículo de número 30, a Bíblia vai trazer algo interessante, que diz o seguinte: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então aqui, irmãos, eu quero que você pare para meditar comigo. Aqui está escondida uma chave de como é que Deus nos treina, de como é que Deus nos aperfeiçoa. No versículo 24, a Bíblia está dizendo que lutava com ele um homem. Então a Bíblia está dizendo que havia um homem que estava lutando com Jacó. Na verdade, Jacó estava lutando consigo mesmo, né? Estava lutando contra a sua natureza carnal, né? Esse homem estava ali para permitir que Jacó fosse aperfeiçoado no seu próprio ser. Então é isso que é importante a gente entender. Por isso que a Bíblia diz que lutava com ele e não contra ele, como eu falei. E o versículo 30, Jacó faz uma declaração que vai deixar a gente um pouco pensativo se nós fizermos uma reflexão rápida entre o versículo 24 e o versículo 30. Por quê? Porque no versículo 24 diz que ele luta na presença de um homem. E no versículo de número 30, Jacó afirma que ele vê Deus face a face. E aí Deus então, né, usando essas duas referências do versículo 24 e também do versículo 30, a gente começa a fazer uma pergunta. Como é que Jacó luta com o homem e ao mesmo tempo esse homem era Deus? Né? Como é que ele luta com o homem, que é o que fala o versículo 24, e depois no versículo 30 ele afirma que ele tinha visto Deus face a face, ou seja, Deus estava lutando com ele ali também naquela batalha. E aí então vai surgir uma pergunta no nosso ser. Quem é que pode ser, né, ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus? Se você parar para meditar, você vai chegar na conclusão de que esse homem que luta com Jacó no versículo 24 e que também é Deus, é na verdade a revelação e a representação do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai se fazer homem, como a gente sabe, né?
Deus vai encarnar-se em Jesus e, ao mesmo tempo, Jesus também é Deus. Então Jesus, ele é homem e, ao mesmo tempo, ele é Deus. Então Jesus se apresenta, né, diante de Jacó antes da encarnação para aperfeiçoá-lo, para que Jacó pudesse alcançar os objetivos que Deus tinha para ele. Então eu coloquei aqui para nós meditar uma reflexão, é que Jesus, como Deus, ele exigia de Jacó que ele fosse aprovado naquele treinamento. Ele exigia uma aprovação após o treinamento que estava sendo imposto a ele. E Jesus, como homem, é a figura do pastor que coloca Jacó para lutar a sós com ele. Então Deus é aquele que vai receber, né, a aprovação quando Jacó for aprovado, quando Jacó estiver pronto, e Jesus, como homem, como filho, como pastor também, porque Jesus, como filho, ele diz que ele é o bom pastor, ele vai então entrar na vida de Jacó para aperfeiçoar Jacó e permitir com que Jacó alcance os objetivos que Deus tem para ele. Então Deus trazia para nós aqui meditarmos que a figura do pastor, estou falando do pastor de carne e osso, né, do homem, porque o pastor é um homem. Jesus também foi pastor aqui na terra e Jesus também se fez homem. A figura do pastor, para nós entender o que Deus quer falar, é aquela pessoa que coloca a gente como ovelha para guerrear as guerras que Deus tem para nós travar. O pastor que biblicamente pastoreia genuinamente é aquele pastor que pega a ovelha e inclui a ovelha nas batalhas. Inclui a ovelha no treinamento que vem para ela, para que ela possa aprender a guerrear em prol do reino de Deus, né? No propósito de alcançar uma condição de combatente no reino de Deus. Então Deus trazia para mim, irmãos, que se o seu pastor não te coloca para treinamento, se o seu pastor não te coloca na condição de você ser aperfeiçoado nas batalhas, você precisa reavaliar o ministério que está liderando você. Porque Jesus colocou Jacó para guerrear. Jacó esteve lutando uma noite toda para que ele pudesse aprender a lutar, para que depois, quando outra batalha maior surgisse, ele estivesse pronto para que ele pudesse vencer os obstáculos que viriam sobre ele. Então Deus estava trazendo para mim isso, que se o seu pastor não te ensina a fazer guerra, se o seu pastor não te ensina e não te inclui nas batalhas, para que você ganhe experiência, para que você ganhe mais condição de experimentar aquilo que é realmente uma vida espiritual verdadeira, você não estará sendo trabalhado da maneira que verdadeiramente um pastor precisa te trabalhar. E é por isso que Deus então mostra Deus para Jacó, a revelação divina de Jesus, e Deus também mostra para Jacó um homem que estava lutando na presença de Jacó, junto com Jacó, porque Jacó estava sendo pastoreado e estava sendo incluído na batalha para ele aprender a batalhar, para que ele pudesse vencer as outras batalhas que viriam. Então, se você não tem no teu ministério, estou deixando bem claro isso que Deus está mandando, se você não tem no teu ministério uma liderança que te ensina a fazer guerra, que te coloca para experimentar a guerra, você não tem a condição de crescer espiritualmente. Você não tem a condição de amadurecer espiritualmente. Você não tem a condição de experimentar as armas do Espírito. Logo, você não tem condição de batalhar pelo reino. Então é isso que Deus está trazendo num primeiro momento, e é por isso que Deus trabalha e põe Jacó para lutar. Porque Jacó lutando, ele vai se amadurecendo, e amadurecendo ele vai ter condições de guardar o seu coração, e guardando o seu coração ele não vai perder aquela herança que Deus tem para ele no futuro. Apocalipse 2,
versículo 1, diz algo interessante que vai confirmar isso para nós. Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então, irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós que no livro de Apocalipse, né, Jacó está sendo trabalhado lá no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis. Agora a gente vê aqui no livro de Apocalipse, eu coloquei 3 versículos para relatar esta verdade, mas Deus escreve para 7 igrejas e toda vez que Deus se dirige para cada uma delas, Deus vai afirmar aquilo que Ele está falando através desses 3 versículos que eu coloquei aqui. Deus ele vai se direcionar ao anjo da igreja e ele vai escrever uma mensagem e essa mensagem é direcionada para o anjo da igreja. E o que Deus quer mostrar? Deus quer mostrar que, num primeiro momento, Deus não fala com toda a igreja. Deus não fala com o círculo de oração, Deus não fala com o grupo de louvor, Deus não fala com o grupo de intercessão, Deus não fala com o grupo dos jovens. Deus vem e direciona uma palavra para o anjo da igreja. Deus vem e traz uma palavra singular também para uma pessoa singular. No caso, o anjo da igreja. E por que Deus faz isso? Deus faz isso, irmãos, porque Deus está mostrando que a coluna de nuvem, num primeiro momento, vem para o anjo da igreja somente. Ela não vai ser dirigida para toda a igreja ou para mais irmãos que a gente acha que Deus vai falar com eles. Não. A Bíblia mostra que Deus vai trazer uma direção para o anjo da igreja. Para cada uma das 7 igrejas, eu coloquei 3 relatos só, mas você já entende que isso está sendo aplicado a todas as igrejas que estão ali representadas no livro de Apocalipse. Então Deus ele vai trazendo uma revelação para o anjo da igreja, em outras palavras, ele vai trazendo uma revelação para o pastor da igreja, para que depois essa revelação, que é o tipo da coluna de nuvem, seja transmitida para a igreja, e a igreja então entre na batalha. E a igreja então comece a experimentar o que Jacó estava experimentando. Então é por isso que aquele homem estava lutando com Jacó. Aquele homem é a figura de Jesus. Mas Jesus em que condição? Condição eterna e divina? Não. É a representação de Jesus como anjo da igreja, como pastor de ovelhas. Então, o pastor recebe uma direção de Deus e ele vai colocar, através dessa direção, a igreja para aprender a guerrear, para ser treinada na guerra, para que a igreja seja amadurecida e a igreja possa então fazer o propósito de Deus se cumprir. Porque se a igreja não aprender a guerrear, se a igreja não aprender a manejar as armas do Espírito, a igreja não estará pronta para fazer esta obra. Só que esta obra, primeiro Deus vai direcionar essa estratégia de guerra, né, essa direção de guerra, primeiro Deus vai dar essa direção para o ministério pastoral. Por isso que ele diz aqui, ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja, e aí ele vai fazer isso para todas, escreve. Então quer dizer, cada pastor de cada igreja ali, né, que estava ali no texto de Apocalipse, estava recebendo uma direção de Deus, e essa direção de Deus é a forma que Deus tem de comandar o seu povo em batalha. Então aprenda uma coisa, irmão. Toda vez que a gente falar de batalha, batalha precisa ter o quê? Uma estratégia e um comando. Batalha precisa de estratégia, porque você precisa saber o que é que você vai fazer na batalha, como é que você vai proceder, isso Deus vai dar. E você precisa também de um comando. O general, o sumo general, o general da guerra é Jesus, né? Jesus como Deus. Agora, Jesus como homem, a figura do pastor, está sendo representada aqui em Apocalipse pelo anjo da igreja, que é aquele que recebe do general a instrução e dá o comando para a igreja então entrar na condição de batalha. Entende o que Deus estava fazendo com Jacó? Deus estava treinando Jacó, porque Jacó era o quê? Era um tipo de líder. Jacó era líder, ele iria ser líder, né, de todo o povo de Deus ali. Ele iria pelo menos ser o precursor, porque a partir de Jacó seria gerado um povo.
Então, se nós queremos que a nossa igreja, que o povo que está sendo reunido como povo de Deus, gere para Deus, é isso que Deus está mandando falar. Se a gente tem a intenção de, na condição de igreja, se a gente quer gerar para Deus, que é o que Jacó fez, antes de gerar, primeiro a gente precisa ser treinado. Antes de produzir frutos, antes de gerar filhos, porque é o que Jacó vai gerar, as 12 tribos, e das 12 tribos vai aparecer todo o povo de Deus, né? Vai aparecer a descendência da linhagem de Abraão, que é a promessa que Deus tinha feito para o patriarca Abraão. Para nós gerarmos filhos, a exemplo de Jacó, nós teremos que ser treinados, né, através do Senhor Jesus, que vai capacitar o pastor, vai instruir o pastor, para que o pastor traga esse comando para nós como igreja, para que nós sejamos treinados assim como Jacó foi, para depois a gente vai ter a condição de gerar assim como Jacó também gerou. Então, se a gente está interessado em gerar, presta atenção nisso, se você está interessado em fazer o número de pessoas que vão se converter aumentar, se nós estamos interessados em ver o reino de Deus crescer, nós precisamos entender que Deus tem uma cadeia de comando, que Deus tem uma instrução para o pastor, que vai trazer a coluna de nuvem para a igreja receber a coluna de fogo, né, da maneira que Deus vai preparar, para a igreja ser treinada, e depois então a igreja vai combater lá nas trevas, lá no mundo, e vai então saquear o inferno e povoar o céu. É assim que Deus está mostrando a revelação para nós. Então, traduzindo e concluindo esta parte para você entender, Deus vai gerar, Deus vai manifestar uma descendência. O que ele faz? Primeiro, ele treina o gerador, ele treina o instrumento que Deus vai usar para gerar, ele treina Jacó. Deus vai usar a igreja para gerar hoje na graça através do sangue de Jesus, né? Através da nova aliança. Deus vai usar uma estratégia e vai capacitar aquele pastor que ele levantou, porque tem pastor que não foi Deus que levantou, né? Mas estou falando dos verdadeiros, e vai capacitar esse pastor para esse pastor ser instrumento de Deus para treinar a sua igreja, e então a sua igreja entrando nesse treinamento, a sua igreja terá condições de produzir as tribos, o povo, né? Produzir mais pessoas salvas para Deus. Então, continuando o treinamento de Jacó, continuando na perspectiva de que Deus está treinando Jacó, nós vamos começar a entender algumas coisas que Deus fez, né, Jacó experimentar, e nós também precisamos experimentar, para que Jacó pudesse gerar. Né? Você e eu que quer gerar, nós vamos ter que experimentar algumas realidades que Jacó também experimentou, para a gente poder alcançar essa condição de gerar filhos para Deus. Gênesis 32, 31 diz assim: Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Versículo 32. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Então Deus mostrava para nós, irmãos, que a primeira coisa que Deus vai ter que nos treinar e nos capacitar a entender é que o versículo 31 diz que Jacó é tocado na coxa, e o versículo 31 mostra que Jacó então passa a mancar, né, a manquejar. E por que Deus faz isso? O que Deus está ensinando para Jacó que nós podemos aprender? Deus está ensinando para Jacó, irmãos, que Jacó, quando ele estava na condição dele normal, ele estava se apoiando em duas pernas, ou seja, ele estava se apoiando em Deus, mas estava se apoiando nele mesmo. Ele estava se apoiando em Deus, mas ele também se apoiava naquilo que ele sabia, naquilo que ele dominava humanamente falando. Então Deus vai, treina ele e toca na coxa dele. E quando Deus toca na coxa dele e ele começa a manquejar, a Bíblia quer mostrar que Deus está mostrando assim: ó Jacó, a tua perna boa, ou seja, a tua perna que não está mancando, é a perna que representa a minha presença.
Por quê? Porque Deus, irmão, nunca falha. Deus nunca erra. Deus é perfeito. Então Deus nunca manca. Entende isso? Deus nunca vai manquejar. Não vai ter uma hora que Deus vai falhar. Porque o que é manquejar? Manquejar é você não conseguir se apoiar direito. Você vai estar querendo se apoiar com a perna ruim ali, né? E você vai ter dificuldade de se apoiar. E Deus então deixa uma perna ruim para mostrar para Jacó: olha, Jacó, o teu conhecimento natural eu posso até usar ele, mas o teu conhecimento natural, ele é manco, ele é falho, ele é imperfeito. Então não confia nele não, porque tem hora que você vai querer confiar nele, você vai querer apoiar a sua trajetória nessa perna ruim, que representa o seu próprio conhecimento, e você pode cair. Então não se apoia nessa perna não se apoia em você mesmo, porque você vai cair. Então Deus estava ensinando isso para Jacó. E a perna boa que ficou para Jacó, que é a perna que estava dando sustento para ele, é a perna que representava o Senhor. E por que é uma perna só para representar o Senhor? Porque nós estamos na presença do Deus único. Nós estamos na presença do Deus que se manifesta trinamente, mas ele é único. Então, a única perna que sustentava Jacó de forma perfeita ou de forma consistente era a perna boa. E a perna boa representava o apoio que Deus dava para Jacó. Representava o sustento de Deus na vida de Jacó. Então a primeira coisa que Deus nos ensinará numa batalha é que nós não podemos depender das nossas habilidades naturais. É isso que Deus está trazendo aqui para a gente ministrar para você. Você vai até usar suas habilidades naturais, mas você não pode se apoiar nelas. Entende isso? A perna manca, Jacó pode ser que em algum momento ele até tocava aquele pé no chão, mas é uma perna que não tem sustentação, ela não é firme, ela é defeituosa. A nossa estratégia humana, ela é defeituosa, ela manca, ela é falha. Então Deus está dizendo, olha, de vez em quando você pode até usar o teu conhecimento, mas o teu conhecimento tem que estar baseado no meu. A tua perna manca, o teu defeito, a tua fragilidade tem que se basear na minha fortaleza, na minha capacidade, Jacó. Então era isso que Deus estava ensinando para Jacó. Quantas pessoas querem fazer a obra de Deus, irmãos, e querem lutar por si mesmo, no seu próprio ego, na sua própria condição natural. Dessa maneira, irmão, não dá para ganhar. Porque por mais que a tua perna se esforce, ela é manca. Ela tem defeito. Ela é instável. Entende isso? Então Deus precisa fazer você se apoiar na perna boa. Quem é essa perna boa? O Senhor nosso Deus. Porque é esse aí que te sustenta. É esse que te treina, é esse que te capacita e é esse que te leva a vencer. Então era isso que Deus estava ensinando Jacó aqui. No versículo 32, nós vamos ter a confirmação de algo maravilhoso, irmãos. Nós vamos ter a confirmação de algo tremendo que já foi visto lá no versículo 24. No versículo 32, no meio dele, a Bíblia diz assim, ó: porque o homem, coloquei até aí em amarelo, né? Frisei a cor para você destacar aí na hora da tua leitura. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó. Então a Bíblia está mostrando que daquelas duas identidades que Jacó teve contato, Jacó viu Deus face a face, né? No versículo 30, e Jacó foi lutar com um homem no versículo 24. Dessas duas identidades, a divina e a humana, Deus diz que é a identidade humana, a identidade do homem que luta com Jacó, para Jacó ser trabalhado na guerra. Então, por que a Bíblia diz? Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó. Porque Deus está querendo mostrar que o homem, ou seja, a identidade de Jesus como pastor, porque o pastor é um homem, né? O pastor é um homem dirigido por Deus, mas é um homem. Vai ser ele o porquê, ou seja, o motivo, o instrumento que Deus vai usar para nos trabalhar, para nos ensinar. Nós não podemos depender da nossa perna manca, da nossa fragilidade humana, da nossa imperfeição humana. Então tem gente que diz assim, não, Deus vai tocar em mim direto. Né? A gente já falou disso, inclusive numa lição anterior aí, que Deus é Deus, mas ele trabalha através do homem. E aqui Deus está trazendo este princípio para você confirmar comigo. Ele diz, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó. Então Deus vai usar um homem para tocar na nossa vida, na nossa alma, no nosso ministério, para que a gente seja
levado à condição de mancar, até que a gente consiga entender que a nossa perna boa é só o Senhor. Então aqui a Bíblia está dando ênfase no homem, não porque o homem é que resolve, mas a Bíblia está dando ênfase no homem para confirmar que o homem, ou seja, o pastor, é o meio, é o instrumento que Deus vai usar para levar a gente a ser aperfeiçoado. Se Deus tivesse escrito assim, porque o Deus tocou na articulação de Jacó, então era uma coisa que Deus faria direto. Mas Deus não escreveu assim, no 32 não está escrito assim. Mas o 32 está dando ênfase porque o homem tocou. Então o homem que Deus levantou, o pastor que verdadeiramente nos põe para guerrear, ele vai tocar, né, pela ordem de Deus, e quando ele toca, a gente vai ser ferido, né, a gente vai ficar até, entre aspas, machucado, mas ao mesmo tempo vai ter um aprendizado, e esse aprendizado vai nos fazer compreender que somente Deus pode ser o nosso sustentáculo. Então é isso que Deus está mostrando para nós. Deus está fazendo a gente ficar com total clareza de que o homem, ou seja, o pastor, é o instrumento que Deus vai usar para nos treinar. Deus é quem vai treinar, né? Deus é quem vai colocar a gente para manusear as ferramentas espirituais. Mas quem é que vai ser a pessoa que vai ser instrumento de Deus para nos treinar? Vai ser o pastor, ou deve ser o pastor. Se o teu pastor não tem essa condição, irmão, se preocupe, porque você não vai ser treinado, e se você não for treinado, você não vai estar habilitado para a guerra. Então você tem que observar bem a tua liderança, não no sentido de julgá-la, né, no sentido de querer trazer alguma condenação sobre alguém, mas no sentido de avaliar se essa liderança está sendo capaz de te preparar para a guerra, de te preparar para a batalha. Porque se você for para a batalha despreparado, você vai ser inevitavelmente derrotado. Então é isso que Deus está trazendo através deste exemplo. Agora, irmãos, a partir de Apocalipse 19:11, a gente vai começar a confirmar esta realidade que muitos ministérios não estão, na verdade, vivendo, porque eles não estão, na verdade, preocupados com a verdadeira identidade do reino. Para que Jesus reine, nós precisamos trazer as almas perdidas que precisam ser salvas. E para que as almas perdidas venham, nós precisamos ser preparados para guerrear contra o mal, e esse mal então sendo expulso daquela alma, nós então traremos aos pés de Jesus os novos convertidos. E isso está explícito a partir do versículo 11 que nós vamos aqui observar. Ele diz o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então a Bíblia está dizendo que o céu estava aberto, ou seja, o acesso, né, daquilo que Deus tem para nos dar está disponível. Havia um cavalo branco, então você já pode identificar um instrumento na batalha, né, um instrumento forte. Cavalo é um elemento, né, que representava nas batalhas uma representação de força. Então Deus está mostrando que nós temos que guerrear como guerreiros fortes e precisamos de um instrumento, né, que o Senhor vai dispor para nós guerrearmos. Então é isso que Deus está mostrando. Cavalo representa o quê? Suporte, né? O cavaleiro monta em cima do cavalo. Então Deus está falando assim, para nós guerrear tem que ter suporte, tem que ter base. Não dá para guerrear a pé. Quer dizer, se você for guerrear a pé, você pode até conseguir vencer uma outra batalha, mas você não vai ter o alcance que um cavalo tem. Então estou fazendo uma explanação acerca do que Deus está dando aqui na hora, para que você entenda que o teu alcance como guerreiro tem que ser algo maior, tem que ser algo mais profundo, tem que ser algo que tenha um alcance superior ao que você a princípio imaginou. Aí ele diz: o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então a gente vê que no final do versículo 11, você vê esse cavaleiro, que a gente vai ver que é Jesus, ele está pelejando. Ou em outras palavras, ele está guerreando. Ele está batalhando, e batalhando com justiça. Então a gente vê que se Jesus, que é Jesus,
ele vem no suporte, ele vem suportado pelo cavalo branco, ele tem um instrumento, né? Nós falamos que o pastor vai ser o instrumento de Jesus para nos aperfeiçoar. Você vê, o cavalo branco é um instrumento que Jesus está montado. Então Jesus deve estar montado sobre a sua liderança, ou seja, deve estar acima da sua liderança, para que a sua liderança seja um tipo de cavalo, um instrumento nas suas mãos, para que ele alcance as ovelhas. Então acho que está dando para entender. E a gente vê que o final do versículo 11 mostra que a batalha ela começa a ser descrita e é uma batalha com justiça. Então, irmão, você que quer batalhar, que quer imitar Jesus, ele está no meio da batalha. Você precisa se armar com as armas da justiça. Deus não vai dar para nós guerrear e ganhar batalhas só porque nós somos de Deus. Deus vai nos dar para guerrear porque nós somos de Deus, mas porque nós estamos dentro da justiça. Se você estiver dentro da justiça, Deus vai te dar suporte e Deus vai te dar armamento. Então tem que ser algo que tenha a ver com a justiça de Deus, né? Por isso Jesus se faz homem, porque para ele cumprir a justiça de Deus, ele tinha que vir na condição humana. Para quê? Para fazer aquilo que estava escrito lá, né, que nós lemos há pouco acerca de Jacó, porque o homem, né, a gente viu que o homem vai ser instrumento de Deus, então Jesus, para ser instrumento de Deus, né, na terra, ele se fez homem. Entende isso? Então a gente tem que entender que temos que passar pela justiça, pelos critérios da palavra. Porque se você não passar pelos critérios da palavra, irmão, deixa eu te dizer, Deus não poderá te habilitar. É simples assim. Então o céu só está aberto para quem tem suporte, para quem tem justiça e para quem quer lutar. Então tem que estar nessas condições aí. Se você não está dentro dessas condições, você precisa rever os seus conceitos. Porque para Deus te usar, você vai precisar se encaixar dentro daquilo que Deus quer para a sua vida e para o seu ministério. Versículo 12, ele diz algo interessante. Ele diz: os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então a gente vê que a primeira coisa que Deus confirma no versículo 12, irmãos, é que ele diz assim, ó, os seus olhos são chama de fogo. Se você parar para analisar, a Bíblia poderia estar dizendo assim, os seus olhos são chamas de fogo, no plural. Mas a Bíblia não diz no plural, a Bíblia diz chama de fogo, no singular. E a pergunta que nos faz aqui meditar, né, nos faz refletir é, por que está no singular? Porque Deus está confirmando o que Deus estava trabalhando na vida de Jacó. Jacó não foi tocado na coxa, não ficou se apoiando numa perna só, que representa também a unidade do Deus único. Então, como Jesus vem para guerrear a guerra que é determinada pelo Deus único, então os seus olhos são chama de fogo, ou seja, uma chama singular. Por quê? Porque uma chama fala do Deus único. Uma coxa boa, que foi a coxa que sobrou, que Jacó ficou com ela boa, fala da unidade do Deus único. Por quê? Porque na guerra só há um Senhor. O Senhor, nosso Deus, que é único, é o Senhor da guerra. É Ele quem define o final da batalha. É Ele quem dá ao vencedor as vitórias. Então Jacó teve uma perna para se apoiar, porque a outra ficou manca, e Jesus tem uma chama só para mostrar que é essa perna, ou seja, é esse Deus, né, é essa base que é o Senhor, que vai te dar fogo, porque é a chama de fogo, né, para você ir lá fora e levar essa coluna de fogo para as almas perdidas, para iluminá-las nas trevas. Então, por mais que Deus use os irmãos de forma plural, é Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, que está usando a cada um de forma particular. Então é Deus que está nos dando fogo para levar esta obra evangelística lá fora. Entende isso? Então confirma a coluna de fogo e confirma a singularidade, né, a unidade do Deus único, pela perna que ficou para Jacó se apoiar e pela chama de fogo, que é a identidade agora única também do fogo. Aí ele diz, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Versículo de número 13.
e está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então aqui, irmãos, o Senhor trazia para nós como é que o nosso desenvolvimento ministerial acontece. O nosso desenvolvimento ministerial acontece em degraus. Por que você está falando isso, pastor? Porque no versículo 12, no final dele, a Bíblia diz que havia um nome escrito e esse nome ninguém conhecia. Ninguém sabia qual era esse nome, senão o próprio Jesus. Então ele diz, ninguém conhece senão ele mesmo. No versículo 13, Jesus vem e revela qual é o nome que está escrito. Ele fala, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então no versículo 12 ele diz que tem um nome, mas ninguém sabe. Então está em mistério, está oculto. No versículo 13 ele dá a revelação. O que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer que se você der tempo ao tempo, se você for caminhando com Deus passo a passo no treinamento, Deus num momento ele não te revela. No próximo passo, no próximo versículo, ele abre para você a revelação e ele mostra para você aquilo que você precisa saber para crescer na sua presença. Então Deus está mostrando que numa parte, no versículo 12, ele não mostrou o nome, ninguém sabia, e no versículo seguinte ele revela. Por quê? Deus está querendo mostrar que de um versículo para o outro, de um degrau para o outro, ele vai te revelando as coisas. E isso é confirmado como, pastor? Isso é confirmado porque quando Deus dá a visão para Jacó, Jacó vê o quê? Colocado entre a terra e o céu? Uma escada. Jacó vê uma escada posta entre a terra e o céu. Então você vê que tudo que estava lá no Gênesis está sendo confirmado aqui no Apocalipse, porque o princípio da palavra, irmão, é perfeito. A palavra é eterna. Então tudo aquilo que Deus trabalhou na vida de Jacó, Deus está confirmando e aplicando agora na nossa vida e no nosso ministério através da graça de Cristo. Há uma escada, há um patamar maior. Você vai treinando e você vai crescendo em batalha, você vai adquirindo mais experiência, mais condição de visão, mais traquejo para lidar com a atmosfera espiritual. E isso vai dando para você o quê? Uma fortaleza de guerreiro. E essa fortaleza de guerreiro vai permitir com que você saia lá fora, evangelize pela coluna de fogo e ganhe as almas. Então é isso que Deus está mostrando para nós num primeiro momento. Versículo 14, ele traz algo interessante. Ele diz assim, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então aqui Deus está mostrando, mais uma vez, o modelo, grave bem isso que eu vou falar, Deus está mostrando mais uma vez o modelo da palavra sendo aplicado no céu. Então Deus está dizendo que os exércitos que há no céu estavam seguindo o cavaleiro que estava no cavalo branco. Os cavalos brancos é aqueles cavalos que estavam sendo montados pelos guerreiros que havia no céu, que poderiam ser os anjos. E o Senhor Jesus estava dirigindo, estava comandando os exércitos que havia no céu. Então a gente não viu lá na introdução desta lição, a gente não viu que o modelo de tabernáculo que Deus instituiu ali na velha aliança, através de Moisés e de Arão, ele estava, na verdade, sendo uma cópia do modelo que Deus tinha colocado lá no céu, os anjos sendo levitas, os serafins e querubins sendo a família de Arão e Lúcifer sendo o sumo sacerdote. Então a gente viu que o modelo que funciona lá em cima, funcionou aqui embaixo. Deus está mostrando o modelo lá de cima, o modelo dos cavaleiros aqui que estão seguindo o Senhor Jesus no céu, para que nós na terra façamos o mesmo. Para que nós na terra imitemos esse modelo. Então lá eles seguiam Jesus, aqui na terra a gente segue o pastor. Vou traduzir para você entender, vou mastigar. Lá no ambiente do céu, os cavaleiros, os exércitos que haviam no céu estavam seguindo Jesus no cavalo branco, e eles estavam inclusive também sentados em cavalos brancos, até nisso eles estavam copiando Jesus. Então Deus está dando uma referência do céu para que agora nós possamos copiar essa referência na terra. Quem é o cavaleiro
que vai levando o pelotão à frente? É o pastor. É o anjo da igreja que fala lá em Apocalipse, que Deus mandou escrever para eles. Então, se o teu anjo ele está na presença de Deus, se o teu pastor é um líder que anda na presença de Deus, ele vai dar a direção segundo aquilo que Jesus vai dar para ele, e ele vai ser o capitão para poder puxar as ovelhas que vão herdar a atribuição ministerial, né, para que as ovelhas possam então levar a condição da guerra à frente. É isso que precisamos entender. Então Jesus está mostrando, irmãos, que o modelo celeste, mais uma vez, é uma base para o modelo terrestre. Como é que a gente prova isso? Porque eles estavam seguindo Jesus no cavalo branco, inclusive também estavam montados em cavalos brancos. Você vê que eles estavam copiando Jesus em tudo. Jesus estava indo para guerrear, para pelejar, né? Como a gente viu aqui no versículo de número 11, né? O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Trouxe aqui para os irmãos também acompanhar. Então Jesus estava pelejando, então eles iam também pelejar. O que o pastor fazia, os discípulos também iriam fazer. E é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente siga o nosso líder, se ele é de Deus, se ele recebe a direção, né, da coluna de nuvem, e a gente deve montar, ter base, assim como ele também já tem base em Deus, para ir para a guerra. Por isso que diz que os exércitos que há no céu. Então, exército fala também, confirma também a condição de guerrear. Então, a gente entende que Deus precisa nos arregimentar, ou seja, levantar um povo, e esse povo precisa estar em acordo com o seu líder, para que ele possa, então, seguir a Deus através do seu líder e então possa batalhar pelo reino. O final do versículo diz que eles estavam vestidos, né, eles tinham vestiduras de linho finíssimo, e essas vestiduras eram brancas e puras. Então Deus está falando que para nós guerrearmos em Deus, irmãos, nós temos que nos santificar primeiro. Nós não podemos guerrear em Deus se nós estivermos sujos. Porque uma pessoa suja não tem base para lutar contra o adversário. O adversário já é sujo. Se você está sujo e quer limpar as almas da sujeira, o adversário vai apontar o dedo para você e vai falar: como é que você quer limpar ela se você também é sujo? Então nós temos que estar em justiça, né? Nós temos que estar em pureza. Temos que estar com as vestes brancas. Então a gente primeiro precisa se santificar, né? Porque se nós não nos santificarmos, como é que a gente vai pelejar com justiça? A gente viu isso também lá em Apocalipse 19, 11. Versículo 15 de Apocalipse 19 vai trazer algo também poderoso para nós. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Deus trazia para nós aqui, irmãos, muitas identidades que devem estar presentes no nosso ministério. A primeira delas, a Bíblia está dizendo que saía da sua boca uma espada afiada. Então Deus está mostrando o caráter da pregação do Evangelho que vai libertar as almas lá fora através da coluna de fogo. Porque a pregação é pela boca. Então Deus vai trazer o que? A espada afiada, ou seja, a manifestação da palavra. Segundo, o Senhor vai nos dirigir, porque saía da sua boca, não era uma coisa que era, vamos dizer assim, produzida pelas suas mãos. Era uma coisa que saía de dentro para fora, do interior, e saía pela boca para fora da boca. Então a palavra que Deus põe no nosso coração, ela vai ser dirigida através do Espírito, e ela vai sair de dentro de nós meio que naturalmente, assim, ela vai ser manifestada através da nossa boca, porque o Senhor vai nos liberar uma palavra poderosa para poder guerrear contra aqueles que estão, muitas das vezes, amordaçados pelo inimigo. E aqui o Espírito Santo trazia para mim um detalhe muito importante.
A palavra que Deus vai nos dar, a Bíblia está dizendo que é uma espada afiada. E o que isso nos ensina? Aqui, Deus quer mostrar que, primeiro, a espada, ela tem que estar na nossa vida, tem que estar na nossa boca, mas ela precisa ter fio. Ou seja, ela precisa ter corte. Preste atenção nisso aqui. A espada verdadeira que Deus vai liberar na boca dos seus servos é uma palavra que tem corte, que tem fio, que é afiada. E por que ela tem que ter corte? Primeiro, porque ela tem que separar a alma do pecado. Se eu vou separar a alma do pecado, eu preciso cortar. Quando você pega uma coisa e corta, você não separa essa coisa em duas? Você não pega um pedaço de alguma coisa e que você passa uma lâmina e ela não separa uma coisa de um lado e uma coisa do outro? Pois é, a espada afiada que o Espírito Santo nos dá, que é a palavra de Deus, ela vai ser liberada de tal forma que ela vai separar a alma do pecado. De um lado fica a alma, do outro lado fica o pecado. Por isso que tem muita gente, irmão, que está liberando espada, mas a espada não tem fio, a espada não corta nada. E deixa eu te dizer uma coisa, se a palavra que a gente libera não liberta a pessoa, não separa a pessoa do pecado, então é uma espada sem fio. Não está batendo com o modelo da palavra que sai da boca do Senhor Jesus. A palavra que Jesus liberava, irmãos, é uma palavra que traz a oportunidade de salvação, mas ela também traz uma conclusão. Ela separa o pecador do pecado. Se o pecador não for separado do pecado, então não é a verdadeira espada que está na boca dos seus servos. Porque tem muita gente que conhece os versículos, irmão. Mas no final da mensagem, a pessoa entende a palavra, mas ela não larga do pecado. Ela não renuncia às velhas práticas. Então a gente tem que liberar uma palavra que seja verdadeiramente afiada, que verdadeiramente dê condições da pessoa ser livre dos pecados. Porque se a gente pregar uma palavra que não liberta as pessoas do pecado, a gente não estará pregando a palavra verdadeira. Sinto dizer para alguém aí, mas tem muito ministério que fica alisando o ego das pessoas, que fica passando a mão na cabeça e não fala o que tem que ser falado. Não coloca o fio na espada. E aí, meu irmão, a alma vem, o número de membros aumenta, mas o pecado está junto da alma, não separou. E aí não há salvação. E o pior, a alma fica sem salvação e o líder está contaminado e está comprometido com o mal. Porque naquele dia o Senhor vai tratar com ele por que ele não fez a obra como deveria. Então nós temos que entender que a verdadeira espada, irmão, ela tem fio. Ela separa uma coisa da outra. Não dá para mim pregar uma palavra que a alma continua do mesmo jeito. É claro que Deus às vezes liberta num processo, tudo bem. Mas a gente tem que pregar uma palavra que vai limpando a alma do pecado, vai separando uma coisa da outra, entende? Por isso que a espada é afiada. A espada tem que ter fio. Então, muitas das vezes, irmão, Jesus vai levar a gente a falar coisas que a gente nem quer falar. Que não é a nossa vontade, porque às vezes vai até chocar, né? E isso não está na nossa vontade. Por isso que a espada tem que ser uma espada afiada, porque ela vem como ela vem. Ela vem com a condição de libertar da maneira que Deus libera para libertar. E é assim que tem que ser. Uma outra coisa que o Senhor me trazia, do porquê que a espada tem que ser afiada, é porque ele diz na sequência do texto, ele diz, para com ela, com a espada afiada, ferir as nações. Então Deus está mostrando, irmãos, que ele vai ferir para depois curar. O Espírito Santo nos dava uma direção, né? uma ilustração, melhor dizendo, para a gente poder expressar para você a obra que o Espírito Santo faz na vida daqueles que ele trata. Quando você vai no médico, preste bem atenção nesse exemplo, porque foi muito elucidativo para mim quando o Senhor me deu esse entendimento. Quando você vai no médico e você tem, por exemplo, um tumor, né, por exemplo, numa determinada parte do teu corpo, um exemplo, você tem um cisto, né, que é cancerígeno, por exemplo, para o médico tirar o cisto de dentro de você, o médico primeiro precisa fazer um corte na tua pele, ali na tua carne. E quando o médico faz o corte na tua carne, ele fere a tua carne. Aí você vai falar, pô, então o médico está fazendo mal para mim. Não, o médico está ferindo você para na sequência te curar. Para na sequência ele arrancar o cisto. Entende isso? Então você vê que até no natural isso é verdade. Porque o médico vem, pega o bisturi, corta a tua carne, fere a tua carne, aí ele abre, né? Abre o buraco que ele cortou,
Aí ele usa o seu ferramental cirúrgico, tira o cisto fora e depois ele fecha a tua carne. Então quer dizer, ele precisa ferir para curar. Né? A suma do que eu estou falando é isso. O médico natural ele precisa ferir para depois curar. Se ele não abrir, ele não tira o cisto. E aqui o Espírito Santo falava, filho, no espiritual é a mesma coisa. No espiritual, muitas vezes, ou na grande maioria dos casos, primeiro eu vou ter que ferir para depois curar. Quantos são os testemunhos que a gente ouve de pessoas que vieram para Deus, que a gente fala que veio pela dor, né? Na verdade, tudo é amor de Deus, mas a gente usa uma expressão, um jargão, que é pela dor. Por quê? Porque Deus fez sentir dor primeiro, Deus feriu. Deus teve que fazer sentir dor, Deus teve que apertar daqui, de lá, para a pessoa sentir dor, e aí na hora que ela sente dor, ela procura o remédio que é Jesus. E aí Jesus vem e cura. Então a gente entende, irmãos, que a palavra verdadeira, grave isso, a palavra profética, aquela palavra que o Espírito Santo vai trazer, ela não será, muitas das vezes, palavra agradável aos ouvintes. Ah, pastor, mas eu não quero me indispor com ninguém. Então você não pode fazer a obra de Deus, irmão. Você não pode fazer a obra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou no ministério, estou desse jeito. Então você muda, ou então você está arriscando a tua própria salvação. Porque para curar, inclusive no natural, acabei de dar o exemplo, primeiro, às vezes, vai ser necessário ferir. Primeiro, vai ser necessário impor algo que a pessoa não quer obedecer. A pessoa não quer se sujeitar. Né? A pessoa não quer atender aquilo que Deus pede. Então a palavra que Deus nos dá como profetas, ela vem da maneira que ela vem. Ela pode ser branda, mas ela pode ser dura. Ela pode vir ferindo as almas. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas Jesus é amor. Ele não fere ninguém. Mentira. Vou rebater esta mentira do inferno hoje. Que esta mentira vai cair por terra. Porque aqui a Bíblia está mostrando que a espada afiada sai da boca, a palavra profética que vai ser pregada, e o propósito dessa espada que tem fio é ferir as nações. Então Deus vai curar todo tipo de gente, todo tipo de ser humano carente do Evangelho, através de muitas feridas, através de palavras que contraria o ego das pessoas. E nós temos que estar prontos para falar o que Deus quer falar. Porque é por isso, irmãos, eu vou falar o que Deus está mandando. É por isso que muita gente não se salva. Muita gente tem se perdido por causa desta injustiça da parte da igreja. Porque a igreja, irmão, fala assim, ah, eu vou fazer o gosto do fulano para não perder a alma para ele ficar conosco aqui, participante da nossa comunidade. Só que aí, irmão, você deixou o cisto lá dentro e ele ficou lá, mais cedo ou mais tarde, esse câncer vai matar a alma. Mais cedo ou mais tarde, esse câncer espiritual vai levar a alma à morte espiritual. Então você fica poupando ela na carne e você mata ela no espírito. Entende? Então Deus está dizendo assim, ó, fira a carne para que o espírito seja ressuscitado. Não tenha dó de ferir a carne, porque a carne é algo passageiro, mas a morte espiritual vai ser algo permanente se ela acontecer. Então, permita a Deus te usar como profeta para até ferir a carne, se necessário for, mas que depois o cisto seja arrancado e a alma seja curada. Então, irmão, nós precisamos entender o que é que Deus quer nesta última hora da igreja na terra, nesses últimos minutos da igreja na terra. Deus quer salvar, mas salvação não será verdadeiramente salvação se a gente não estiver disposto a falar e a ferir como Deus quer. Vou dar um outro exemplo que o Espírito Santo está me dando. Mais 2 exemplos eu posso aqui, um de um texto que nós já lemos e o outro que Deus está me dando. Quando Deus foi sarar o seu povo que estava escravo no Egito, Deus fere o Egito com 10 pragas. Então Deus feriu para libertar. Deus feriu o Egito, porque Egito representa mundo, representa também carne. Deus feriu a carne para que o povo de Deus saísse de dentro do Egito. Deus feriu a coxa de Jacó para que Jacó fosse treinado, para que quando ele fosse combater pelo exército de Deus, ele também soubesse que é necessário ferir, porque ele já havia sido ferido. Está percebendo o que Deus está mostrando? Então a gente não quer ferir
E aí o que acontece? A gente não cura, e pior, essa pessoa que não foi ferida, ela vai pregar um evangelho que também não fere ninguém, que também não tem a lâmina afiada para cortar a carne de ninguém. Resultado, nem ela é salva e nem aquela pessoa que ela acaba trazendo, entre aspas, para Jesus. Então, Jacó foi ferido? Vamos pela palavra, foi. Deu resultado? Deu. O Egito foi ferido? Foi. Deu resultado? Deu. O povo saiu. O mar foi ferido? Né? Foi cortado no meio? Ó, Deus está me dando mais uma aqui, está vindo na hora aqui, irmão. O mar foi ferido? Foi. Por que foi ferido? Porque o corte separa em duas partes. O mar não foi aberto no meio? A espada não separou o mar de um lado e de outro? Então a espada corta. E porque o mar foi ferido, o povo passou. Se o mar não é ferido, que é a oposição, o mar era oposição para o povo de Deus passar. Se o mar não é ferido, o povo de Deus morre na mão dos egípcios. Se o mar do mundo não for ferido, o povo de Deus vai morrer no mundo. Entende isso? Deus está dando vários exemplos aqui. Então a gente tem que entender. Jacó foi ferido para depois ele ferir. Você está sendo ferido, ou inevitavelmente vai ser ferido, para você, na hora que pregar, ferir também. Entende isso? Então, para curar, para fazer a operação de Deus, né? Deus não fala na palavra, operando eu, quem impedirá? Então Deus já fala que ele opera mesmo. Ele é Deus das operações, né? Ele fala isso em Romanos. Então, para a operação verdadeira acontecer, tem que haver a cirurgia de Deus. Tem que haver a lâmina. Ora, maçuia. Deus está falando comigo aqui, irmão, muito forte, né? Olha que coisa maravilhosa. Por isso que o mar vermelho abriu. Porque ele foi ferido. Se ele não é ferido, o povo não passa. Vou trazer agora para a realidade do ministério dos últimos dias, dos últimos minutos da igreja na terra. Se o mundo não for ferido, que as almas que estão lá no mundo, no mar do mundo, né, na multidão de povo, não for ferido, o caminho não vai se abrir e esse povo não será salvo e não será arrebatado. Da mesma forma que Deus tirou o povo dele cativo de dentro do Egito e levou para a terra prometida, Deus quer tirar o povo cativo desse mundo, que é o Egito, para levar para o céu, que é a terra prometida. Está entendendo o que Deus está falando, irmão? Então nós precisamos entender que Deus está falando fortemente. A gente tem que entender que o evangelho da cura é o evangelho que faz ferida. O evangelho que faz ferida, mas que traz na sequência, né, a libertação do cisto que faz a alma ficar enferma no pecado. O cisto é o pecado, a alma precisa ser livre desse cisto, desse pecado. É uma figura que eu estou usando para você entender. Então nós temos que entender o que Deus quer, não o que nós queremos. O que Deus quer é que nós preguemos a verdade da maneira que ela é, não da maneira que a gente quer. Deus está falando isso de uma forma categórica. Versículo 15 diz mais ainda assim: e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então ele dá dois termos, mostrando que Jesus aqui é o capitão do exército dos céus. Ele fala, ele mesmo, está falando da pessoa dele, né, que estava no cavalo branco, e aí ele confirma essa identidade da pessoa dele quando ele diz pessoalmente. Então é uma coisa que não dá para ser feita por uma outra pessoa. Tinha que ser ele. Você que é pastor, você tem que fazer pessoalmente aquilo que te compete fazer. Não, pastor, mas eu vou deixar para a igreja orar, para Deus fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, irmão. Se Jesus é o pastor, o sumo pastor, ele está regendo o exército. Se você está como pastor, você tem que reger o exército, que são as ovelhas, para este caminho, para esta palavra, para este propósito, para esta visão evangelística da última hora. Qual é a visão evangelística? Uma espada que corta e uma espada que fere para curar. Não, pastor, mas eu vou deixar para o outro irmão. A Bíblia está dando clareza. Ele mesmo, é você que tem que fazer. Pessoalmente, é a sua pessoa que tem que fazer. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Então deixa de ser pastor. Então vai ser pastoreado por outro. Porque se você ainda não está pronto, ou se você não tem esse chamado, porque alguns não estão prontos. Tem alguns que não têm nem o chamado. Então você tem que deixar essa visão e essa vocação para outro. Porque para estar aí, você pessoalmente tem que fazer esse papel.
para você liderar um exército de ovelhas que vai de encontro às batalhas verdadeiras e fere para curar. Creio que Deus está falando. O final do versículo diz que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus me dava uma visão de que o vinho é o produto que aparece quando a gente esmaga as uvas. E aqui o Senhor mostrava para mim a parceria que tem que haver entre nós e o Espírito Santo. Por quê? Porque a uva, ou seja, o tipo do fruto, é produzido por quem? É produzido pelo Espírito. A Bíblia fala que existem os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Então, o Espírito é quem produz o fruto, ou seja, aquilo que santifica a gente, ou seja, que é produzido por Deus para nos santificar, vem de Deus, né? Vem de Jesus, vem do Espírito Santo. Então esse fruto é o primeiro fruto. Quem é que produz esse fruto? Deus. Agora, quem é que trabalha com o fruto do Espírito para produzir através desse fruto mais salvação? Somos nós. Porque a Bíblia diz aqui que ele pisava o lagar do vinho. Então como é que produz o vinho? Eu tenho que pegar a uva e tenho que pisar, eu tenho que trabalhar com o fruto que Deus me dá para produzir um segundo fruto. Ou seja, para produzir a alegria, porque eles falam que vinho é alegria, mas a alegria só acontece quando Deus executa o seu propósito. Quando Deus manifesta a ira, inclusive, porque tem pessoas, irmão, que Deus vai manifestar a ira. Deus vai ficar irado. Aí você vai falar, não, pastor, mas Deus veio salvar. Verdade, mas às vezes, irmão, para Deus salvar, primeiro ele vai se irar. Quando ele se ira e começa a mostrar, né, o fruto da sua ira, ou seria tipo da uva, a pessoa começa a temer. E aí a gente trabalha, a gente pisa nesse lagar, trabalha com esse fruto que vai virar vinho, e a gente despeja esse vinho. E quando a gente despeja esse vinho, a pessoa muitas das vezes cai em si, e através dessa palavra irada, dessa palavra, vamos dizer assim, mais drástica, as pessoas podem até vir a se arrepender. Não é certo que todas virão a se arrepender, mas é certo que algumas podem se arrepender. Porque quando Deus ele manifesta a ira, ele está mostrando o quê? A sua indignação. E mediante a sua indignação, pode acontecer o quê? A reflexão e também o perdão. Mas pode acontecer também condenação. A gente não pode exatamente dizer como será. Mas o certo é, Deus quer que a gente trabalhe com o fruto que Ele nos dá, ou seja, com o resultado que o Espírito nos apresenta, a palavra de Deus, e a gente trabalha essa palavra, pisa no lagar, e o produto que aparece, que é esse vinho, ele vem para produzir o quê? Ele vem para produzir ira de Deus. E por que essa ira é boa? Porque a ira, como eu falei, a ira ela pode produzir duas coisas. Ela pode produzir, para aqueles que não querem se arrepender, um juízo, mas ela pode produzir, para aqueles que vão ficar temerosos diante de Deus, da maneira que ele se apresentar irado, eles podem cair em si e se arrepender. Então, de qualquer maneira, a ira vai executar a justiça de Deus. A ira vai executar o juízo de Deus sobre o pecado. Então, Deus está irado não é com o ser humano, Deus está irado com o pecado. Só que se a espada cortar e o ser humano largar o pecado, a ira vai em cima do pecado e o abate, e o elimina. Agora, se o ser humano não for separado do pecado, aí a ira vem e condena tanto o pecado como aquele que está abraçado no pecado, que não quis se separar do pecado. Então eu creio que Deus está dando clareza e está dando para entender o que Deus está falando. Então esse é o evangelho da última hora, irmão. Esse é o evangelho dos últimos minutos da igreja na terra. Nós precisamos concentrar os nossos olhos nestas verdades. Apocalipse 19, no versículo 16, nós vamos confirmar mais uma vez o princípio que Deus já tem nos dado lá na vida de Jacó. Ele diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a primeira coisa que Deus me fez entender, o nome está inscrito. Então inscrito é diferente de escrito. Deus começa escrevendo e depois Deus acaba inscrevendo. Qual a diferença, pastor? É que a palavra inscrito
fala de uma coisa que está aprofundando para dentro do lugar onde ela está sendo colocada. Deus quer que a palavra que a gente pregue esteja se aprofundando dentro do coração das almas, assim como ela já se aprofundou e encontrou morada dentro do nosso coração. Então essa é a primeira realidade. A segunda realidade é que ele tem o nome escrito no seu manto e também na sua coxa. Aonde é que Deus tocou em Jacó? Vamos lá para a história de Jacó, onde Deus estava treinando ele. Na coxa. Deus deixou ele com uma coxa manca, e a coxa dele, a outra coxa, foi a coxa boa. A coxa boa representou Deus que sustentava Jacó, né? Que é o único sustento perfeito para Jacó. E por isso que Jesus vem com o nome escrito na coxa. Porque Deus está dizendo, na sua última expressão de guerra, que o princípio que estava lá com Jacó está aqui no livro de Apocalipse com Jesus. Então o que Deus está mostrando de Gênesis a Apocalipse, a palavra se mantém de pé. Jacó com essa coxa boa não ficou de pé? Ficou. Então Deus quer mostrar, é por causa dessa coxa, ou seja, é por causa da minha presença, que é representada por essa coxa, que eu estou mantendo o meu povo de pé. É por causa da minha palavra que eu estou sustentando a minha igreja. Então é por isso que Deus traz o nome na coxa, porque foi aonde Jacó foi trabalhado. Deus trabalha pelos princípios da sua palavra. E finalmente, o versículo 16, no final dele, ele diz assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqui eu meditava, irmãos, e eu via que o nome Rei dos reis e Senhor dos senhores está em maiúsculo na Bíblia. E eu fiquei meditando com Deus, por que é que está em maiúsculo? Você pode pegar a tua tradução aí, pode acompanhar, pode conferir. Aí o Senhor falou para mim, porque eu quero ministérios maiúsculos. Eu quero ministérios que exerçam o poder do meu espírito. Eu quero ministérios que estejam na dimensão do meu espírito. Deus não é maduro em si mesmo. Deus não é pleno. Deus não é completo. Né? Se a gente parar para meditar, Deus é tudo isso. Então Deus vai nos treinar para quê? Para ser um modelo como Ele é. Para ser pleno no ministério. Por isso que o rei é maiúsculo, mas os reis, porque é rei dos reis, os reis somos nós. E os reis e os senhores, que é plural, que somos nós, está em maiúsculo, porque Deus quer colocar a gente para batalhar verdadeiramente de uma forma elevada, de uma forma plena, de uma forma completa, para nós tomarmos posse de todas as almas que o Senhor quer ganhar para Cristo. Amém, irmãos? Então Deus está mostrando que o evangelho da Bíblia não é o evangelho teórico, não é o evangelho que não fere, não é o evangelho que não se assume responsabilidades, não é o evangelho que faz o ser humano ficar sendo alisado nos seus caprichos. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é uma cadeia de autoridade que o Senhor instituiu, né? Jesus, o seu anjo, que é os seus pastores e a sua igreja, né? E Deus quer que essa igreja seja uma igreja maiúscula, uma igreja forte, para que possa ser treinada por Deus primeiro, para depois ir lá e fazer esta obra de ferir para curar. Então é isso que Deus está nos ensinando e nos trabalhando nesta oportunidade. Amém, irmãos? Então eu creio que vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando. Se você puder, assista mais de uma vez esta ministração, porque aqui o Senhor tem colocado um prenúncio do grande avivamento, como se dará o grande avivamento, como é o caráter ministerial e profético desse grande avivamento. Uma igreja destemida, intrépida, que vai para cima, né, que guerreia, que é trabalhada por Deus para ser pronta para a guerra e que fala aquilo que Deus mandou falar, do jeito que Deus mandou falar. Amém? Então era isso que eu queria passar para os irmãos, e eu creio que os irmãos já estão entendendo o propósito de Deus, e Deus continuará falando conosco dentro do próximo tema avivamento bíblico, na próxima lição. Amém, queridos? Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor.